Fala, meus amigos aqui do canal Ellison Roger. No último vídeo falamos sobre a existência do mal e isso exclui a possibilidade de Deus. E hoje falaremos com a existência de Deus, sendo o Criador, o Eu Sou de toda a criação, o arquiteto inicial, a causa inicial de tudo. Agora vamos para a necessidade da religião para nós homens que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Afinal, animais, eles têm a sua sobrevivência, o ser humano não, ele tem suas crenças, ele tem a necessidade de adoração, ele tem a necessidade de agrupamentos, de comunidades, e assim por diante. E isso também é bíblico e instruído por Deus a nós nos reunirmos como irmãos em Cristo, como diz o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Óbvio que quem é um ateu, por exemplo, começou a estudar e viu a hipótese de Deus ser muito maior do que a hipótese da ciência como causa inicial, sem ter um causador de tudo, aí ele entra na questão de religiões. Milhares de religiões, de vertentes, de crenças, de interpretações, e as pessoas falam assim, mas eu tenho uma interpretação diferente. Poxa, um livro tão simples de ser comunicado. Se Deus comunicou com Adão e Eva com clareza, com Abraão, Isaac, Jacó, com todos os primórdios da fé do Evangelho de Cristo que nós temos hoje, com os apóstolos, a facilidade de comunicação com pescadores, com pessoas simples da época, por que não a palavra de Deus também ser algo simples de ser entendido por todos nós? Na verdade, as pessoas colocam um óculos diferente de cosmovisão, elas têm uma procura por um viés que confirme uma crença dela, normalmente vindo de um familiar, normalmente vindo de uma cultura, de uma tradição. E, obviamente, quem cria religiões diferentes tem diferentes também tipos de ambições, ou melhor, ganância de poder, ou de dinheiro, ou de construir algo, às vezes baseado em achismo, se achar superior a outros que criaram outras religiões e falar que Deus revelou dessa forma. Então tem muitos modos de se criar vertentes diferentes e isso confunde muito e é mais uma, falei em outro vídeo, é mais uma estratégia do diabo, ele dividir para conquistar. Tem até um livro que fala sobre isso, a manipulação, o modo de maquiavélico que opera o mal na vida das pessoas e até mesmo outras pessoas que usam isso para dinheiro, para poder, como eu falei. No próximo vídeo eu vou falar sobre politeísmo, panteísmo e o monoteísmo que nós acreditamos como Deus. Continuando aqui o tema do vídeo sobre a necessidade da religião, da comunidade que o ser humano tem, de ter uma convivência dentro do seu aspecto de crença, e isso seja pessoas que vivem de escolar, de estudo, de cientistas, até pessoas que não têm crença alguma e vivem em uma comunidade de justamente pessoas que dizem, por exemplo, eu não tenho religião. Isso soa bonito, né? A minha religião é Cristo. Primeiramente, Jesus ele não é uma religião, Jesus é um ser, Jesus é Deus, ele veio como salvador da humanidade, enviado pelo seu próprio Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Religião significa religare, ou seja, a conexão novamente de nós, homens pecadores, com Deus, nosso Criador. Essa religação que é feita é através da nossa comunhão com Cristo, a partir do batismo nas águas, morrendo o nosso velho homem para viver em Cristo, é que nós temos um ambiente a ser compartilhado por pessoas da mesma fé cristã, que são seguidores de Jesus, assim como nós. E é nesse... Do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta,
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.